Sandra. ZYR 986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos! Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje, dia 14 de junho de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Causas das Aflições segundo o Espiritismo. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Ou também pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp 2049 1212. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. E também os programas estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho dessa manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos Aloine e o Rafael, ambos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Aloine. Bom dia, amigos. Bom dia aos ouvintes e um sábado abençoado para todos nós. Bom dia, tudo bem, Rafael? Bom dia, Mauri. Bom dia, Aloine. Bom dia ao João que nos auxilia e todos que nos acompanham. Nosso bom dia também ao João, que nos assessora. Eu sou Mauri Tadeu, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E aos nossos amigos, então, que colaboram de forma anônima, nosso muito obrigado. E aos patrocinadores também, nosso grande agradecimento. E vamos ouvir então agora, pedimos a licença, para ouvir os seus recados, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais
sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. São 7h05, estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM. E o tema de hoje, causas das aflições segundo o Espiritismo. A expressão bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é uma bem-aventurança de Jesus Cristo, presente em Mateus 5:4. E também é um ponto central do ensinamento espírita. O capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo explora detalhadamente essa bem-aventurança, onde podemos dizer que aqueles que sofrem, que passam por provações e dificuldades, serão consolados e encontrarão alívio para suas dores. No item 4 desse capítulo, Kardec nos explica que as causas das aflições têm duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E também o Espiritismo nos ensina que as aflições e sofrimentos são oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. E que, através da fé, da paciência e da resignação, encontraremos a consolação e o progresso moral. Então é sobre causas atuais ou de fora dessa vida que iremos falar hoje no Hora Espírita. Sejam todos bem-vindos, obrigado já a quem nos acompanha pelo Face da rádio, um bom dia a todos vocês. Loine, para iniciarmos, o que Jesus nos diz sobre aflições? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Esta fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Sabemos que Jesus compreendia, entendia que pela nossa condição de espíritos em aprendizado, com muito ainda pela frente, ele entendia que sim, que viveríamos momentos de aflições. Se a gente ainda não viveu, já está vivendo ou ainda sabemos que temos pela frente, porque é parte do aprendizado. Então, por isso que Jesus falou isso. E a gente pode falar que as aflições, elas são diversas e que, por vezes, a gente tem aflição pelo que está por vir, pelo futuro, nas incertezas do porvir, naquilo que temos pela frente, a insegurança em relação ao amanhã, a instabilidade de tudo aquilo que nos cerca, ansiedade e medo frente ao futuro. Muitas vezes as aflições vêm daí, porque não podemos controlar o futuro, porque nos afligimos, esperando, preocupados com o que ainda não veio. E ainda nos afligimos também pelo presente,
pelas situações que nos desestabilizam, e são várias as situações que nos desestabilizam, são os reveses financeiros, são, por vezes, a doença que se instalou, ou para algum familiar, a partida de um ente amado, às vezes uma criança na família que traz preocupações, aflições pelo seu comportamento ou por alguma questão física mesmo. E também as preocupações, as aflições em relação à velhice, à idade que chega e que traz muita limitação. Trazemos também arrependimentos por aquilo que fizemos com aqueles que convivemos ou que já tivemos convivência. E depois de um tempo passado, a gente percebe que cometemos erro e trazemos a nossa alma povoada de dificuldades criadas, se não nesta existência, em anteriores. E essas questões, elas se refletem para nós como traumas. Por isso, então, que Jesus nos convoca, por todas essas aflições, essas possibilidades de sofrimento, que sabemos que são comuns na nossa existência. Por isso ele convoca: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. E ele também chama aqueles que estão sobrecarregados. Quem são os sobrecarregados? Aqueles que carregam o peso, por vezes, da dificuldade da sua existência, os desafios que têm que enfrentar. Os sobrecarregados são aqueles que têm compromissos, que têm deveres, que precisam dar conta, que têm dificuldades e aquelas questões que se impõem ao nosso caminhar e que, quando percebemos, estamos sobrecarregados. Então, quando Jesus nos chama para ir ter com Ele, Ele também nos convida doce e suavemente a tomarmos duas posturas. A primeira é de aceitar o seu jugo, que quer dizer, o seu jugo quer dizer estar sobre a sua tutela, sobre as suas regras, estar sob uma postura de amorosidade perante a vida, que possamos seguir os exemplos de Jesus, que também vivenciou muitas aflições e que a gente sabe que nos momentos derradeiros dele também, das aflições que ele também tinha, ele também sofria pelos seus e ele precisava se manter. E a gente sabe que ele ficava ausente por horas, meditando e entrando em contato com Deus, pedindo o auxílio. Então, o jugo, estar sob o jugo de Jesus é estar sobre um constante exercício de aprender a amar. Amarmos a nós mesmos, nos respeitarmos, buscarmos aquilo que faz bem para cada um de nós e da mesma forma para o nosso irmão, para o outro. E Jesus entende que esse convite é desafiador. Ele entende. E aí ele nos conclama uma segunda postura. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ele falava isso. Então, na dúvida, no desespero, na angústia, na aflição, busquemos Jesus. O que ele disse lá no começo? Que eu venci o mundo, né? Aham. Na verdade a frase é o seguinte: no mundo tereis aflições. Certo. Mas tende bom ânimo, pois eu também venci o mundo. Eu venci o mundo. O que quer dizer isso em termos de explicar para o pessoal aí? O que quer dizer isso? O que o Espiritismo explica? O que a gente tem que entender, sim, Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é que é o nosso direcionamento, ele que é o nosso guia. E ele quis dizer, sim, que todos nós, pela condição nossa evolutiva, a condição do nosso planeta, a gente vai ter essas dificuldades. É a condição atual, presente, né, do momento, e eu acho que até um turbilhão maior, né, por esse momento nosso de transição. Então, se a gente for analisar, todos nós temos problemas.
todos nós temos umas dificuldades, independente da condição financeira, de idades, né, da questão de cor, de raça, de crença, de qualquer situação. Se a gente analisar, se eu não tenho às vezes um problema financeiro, eu tenho às vezes um problema afetivo, eu tenho um problema às vezes de relacionamento. Então a gente sabe que nós temos problemas e é a nossa condição atual. Então essa fala de Jesus, ele quis dizer exatamente isso. No mundo tereis aflições, porque ele já sabe, né, aquilo que a gente está aqui e por que está aqui, porque vai passar essas condições. Porque é justamente isso que a Loine falou. O aprendizado, né? A reeducação nossa, que é o nosso objetivo para a gente. Se analisarmos, Jesus foi crucificado, ele venceu ou ele perdeu? Venceu, né? Sem dúvida nenhuma. Ele venceu justamente para dar o seu exemplo. O que eu entendo que quando ele diz assim, ter de bom ânimo, eu venci o mundo, ele quer dizer assim, existe reencarnação. Isso é a primeira frase. Por que existe reencarnação? Porque eu venci o mundo, porque eu já passei por tudo isso aí. Quando? Em outras encarnações e não nesse planeta Terra. Eu venci o mundo porque eu consigo perdoar. Eu consigo amar ao próximo sem exigir que ele retribua amor para mim. Eu venci o mundo porque eu me tornei manso e pacífico diante das adversidades e das pessoas que não ainda alcançaram um nível moral o suficiente para respeitar o outro. Então, eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque vocês vão passar por isso e também vencerão. Então, esse lado do vencer o mundo não está relacionado a ele vencer materialmente uma vitória sobre os romanos na última encarnação que nós a conhecemos, na Terra. Não. É as dificuldades que ele venceu para conseguir chegar no nível moral que ele se encontrou para poder dar o exemplo quando veio no planeta Terra. Essa tua reflexão ela é mais profunda, Mauri. Mas ainda nós temos que lidar com a época em que ele esteve entre nós. Quando ele fala que venceu o mundo, ele também é mais uma observação a se fazer, a considerar. Ele, quando veio, na sua última encarnação, ele sabia em que mundo ele estava vindo, né? Como é que estava a situação do planeta, porque ele veio justamente para tentar apaziguar e modificar um pouco aquela situação toda. Então ele veio entendendo que ele também iria sofrer as aflições pertinentes àquele povo, àquela época. E aí, deste ponto de vista também, que são aflições que ele vivenciou e que as pessoas na época também vivenciavam. E ele venceu isso tudo. Né? Então tem que considerar também essa possibilidade, não é mesmo? É o exemplo para superar o momento, né? Porque às vezes, né, todos nós, às vezes, quando a gente está envolvido num problema, dentro daquele turbilhão, a gente não consegue, às vezes, ver um horizonte fora dele, né? Então, esse exemplo mais presente de Jesus, né, que venceu aquelas condições momentâneas, né, da encarnação e o momento que ele esteve conosco, era justamente para dizer que, como ele, nós também, né, e a situação no momento, podemos superar. Que nós vamos vencer as aflições porque ele as venceu de forma, podemos dizer, que na época foi de muita comoção, né, e ainda é, mas que ele vivenciou tudo com a mansidão que ele tinha, com o amor. E isto é o exemplo dele que tem que ficar para a gente sempre, que mesmo diante da pior dificuldade, que a gente precisa ainda encarar e tirar o aprendizado de cada situação. Porque mesmo a gente comenta às vezes nos nossos programas, olha o que ele falou lá na cruz, né, nos seus últimos instantes de vida, pedindo que Deus nos perdoássemos porque aqueles não sabiam o que estavam fazendo. Então, olha o exemplo de como proceder na hora de uma aflição. E a gente sabe que Jesus é o nosso modelo, que nós precisamos chegar um pouquinho perto daquilo que ele representa para nós,
para a gente ver como está longe a nossa caminhada. E aí a gente tem que enfrentar as aflições mesmo, não tem outro jeito de aprender, se não for vivenciando. Exatamente. Mas existe justiça nas aflições? Alguma justiça, Rafael? Isso é o que mais a gente se questiona, né? É um questionamento que a gente vê muitas injustiças perante, digamos assim, ao presente, à encarnação presente. Mas o que a gente pode entender um pouquinho? Sem dúvida nenhuma, né, por sermos filhos de um pai extremamente bom, ele é justo nessas condições que ele nos oferece. Então nós, como espíritos imortais, a gente está inseridos, né, desde lá da nossa criação, em condições que as suas leis, que são perfeitas, as leis divinas, nos acompanham, nos direcionam, e por mais que a gente não saiba que existem essas leis, de certa forma a gente, por estar inserido, é direcionado, né, conforme a nossa condição. Ou seja, nessas leis que a gente chama divinas ou morais, existe uma lei de causa e efeito. Ou seja, essas leis, elas acabam, em função do nosso poder de escolha, que vai evoluindo e vai se ampliando conforme a gente vai progredindo, a gente tem essa nossa liberdade de escolha. E as nossas escolhas nos direcionam para alguns caminhos. E entendendo que existe uma lei onde ela tem uma ação e tem uma reação, ela tem uma causa e vai resultar num efeito, a gente, por já ter vivido outras existências, fez algumas escolhas. E essas escolhas podem ter sido positivas, como podem ter sido negativas. Ou seja, as nossas situações de plantio e colheita sempre são resultado delas, ou seja, das nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio fez com que a gente chegasse até aqui. Ou seja, tudo é da nossa responsabilidade. Então, se a gente está vivendo uma condição difícil hoje, que é o que a gente falou no começo, as causas das nossas aflições podem estar, e elas, vamos dizer assim, 95%, eu acho que pela misericórdia divina, estão na encarnação presente, e também a gente tem situações onde a gente não consegue encontrar respostas nesta encarnação, são de vidas anteriores. Porque lá também a gente viveu e também fez escolhas, né? Ou seja, essas aflições que a gente vive hoje são resultado dessas nossas escolhas, mas a gente entender que o objetivo nunca é a dor, o sofrimento, é sempre a nossa reeducação, é sempre o nosso aprendizado. O que eu tenho que aprender com aquela condição que está nos apresentando. Então a gente consegue entender que essas leis divinas que nos direcionam, a gente consegue ver que não existe um acaso naquilo que está nos acontecendo. Então a gente às vezes é atraído para aquela situação para a gente realmente, ou sendo uma prova, né, que a gente tem que superar, e nessas provas a gente tem que aprender. E muitas vezes a gente planejou lá antes de reencarnar e escolheu aquela condição difícil, né? E dessas escolhas, nesse planejamento, muitas situações teriam dores, muitas situações teriam dificuldades, e muitas delas são essas nossas aflições atuais. Então, existe justiça nas aflições? Você disse sim. Exatamente. Tem. Aí eu gosto de dizer o porquê que tem. É porque, eu vou dar um exemplo. Se você está num lugar onde não tem asfalto, né? Uma estrada, puro lama, e você atola o teu carro ali, e você está sozinho, e você não consegue, né, sair, quando sai, e daí fura pneu, aí vai trocar o pneu, o macaco não afirma em lugar nenhum, e você está ali. Agora, se você sai dali, você pega um asfalto limpo, mesmo que chova, você não tem tanto problema.
A causa das aflições, minha gente, é porque a gente está num planeta de provas e expiações, porque nós não fizemos por merecer estar num outro planeta ainda, porque ainda não evoluímos moralmente o suficiente para deixarmos o planeta Terra e irmos para um planeta melhor, que está cheio, muitos planetas. Então, por que estamos com aflições? É porque estamos ainda num planeta de provas e expiações, porque nós estamos há 2000 anos, no mínimo, ouvindo o chamamento de Cristo, e nós há 2000 anos acomodadíssimos com os benefícios passageiros e transitórios, achando que nós não vamos morrer no corpo, acumulando coisas e fazendo muitas outras, pensando que seremos impunes, porque a lei do homem não nos atinge, né? Então continuaremos ainda no planeta Terra, onde existe sim a justiça nas aflições, que é por causa do livre-arbítrio de cada um, não de ninguém, nem culpa de ninguém, e que a gente faz por merecer, só por causa disso, né? Não tem outra explicação, a não ser que vocês tenham alguma mais colocação dela. Não, só para completar que o planeta Terra, ele passa pela transformação, né? Pela época em que ele vai ser um planeta de regeneração. E aí, se a gente conquistou já um pouquinho de merecimento, nós vamos permanecer no planeta Terra. Mas aqueles espíritos muito endurecidos que não conseguiram se melhorar nada, eles vão ser incompatíveis com a energia desse planeta daqui a pouco. E eles sim precisarão retroceder, voltar para um planeta um pouco mais primitivo, onde vão reencarnar naquele espaço e vão ajudar aquele povo daquela época com aquilo que ele já conquistou de aprendizado e a evolução da sua inteligência. E a questão moral é que fica pendente, ele vai precisar recomeçar. Então, que a gente tem assim, essa luz, que o planeta ele vem se melhorando. Se a gente fizer uma retrospectiva do homem na história, a gente percebe quantas barbáries que eram cometidas, quantos erros, quanta violência, e que hoje já superamos muito. Não que não exista, né? Ainda muita coisa para ser superada. Então, Loine, quais são as causas? Você citou algumas na primeira resposta. Quais são as causas, né, atuais das aflições? Sim, as causas atuais, elas são das nossas escolhas equivocadas, não é mesmo? Aquilo, é a lei de ação e reação. Porque toda a causa, ela vai gerar uma consequência. Muitas vezes, fizemos as escolhas equivocadas, agimos, às vezes com ciúme, com inveja, com agressividade, e outras tantas, os vícios, a má conduta, a intemperança. E aqui a gente pode citar o exemplo do motorista nervoso no trânsito, né? Que a gente usa muito o exemplo dos motoristas, aquele que vai passando, ultrapassando, costurando tudo e andando em alta velocidade onde não é apropriado, e daqui a pouco ele se envolve num acidente grave. Quer dizer, ele vai ter as aflições que são pertinentes àquela ocorrência, consigo mesmo, com a sua saúde. Dirigir embriagado, e aí vai, né? E de repente tem uma outra pessoa ali que se envolveu, né? Que pode ter atentado a vida, a vida de alguém pode ter sido perdida. Quanto sofrimento para aqueles que perdem aquele ente querido num acidente. Então, das nossas intemperanças é que surgem as nossas aflições. A falta de ordem, os excessos, a indisciplina, as escolhas erradas, e aqui nós podemos citar os casamentos, aqueles casamentos que eles não são baseados no amor, no respeito, mas por vezes em interesse ou vaidade, e aí a gente sabe que compartilhar a vida com outra pessoa, ter um companheiro, uma companheira, mesmo que haja esse amor e esse respeito, já é difícil, porque a gente precisa se moldar,
E aí imagine quando não são espíritos afins. O que vai acontecer? Um vai trazer para o outro o sofrimento, a aflição e ainda, como consequência, a todos aqueles que estão envolvidos. Os filhos, os pais que se envolvem, que sofrem por ver os seus filhos sofrendo, né, que são os avós. E por vezes ainda mais grave se torna a situação, essas questões da agressão, da violência, do feminicídio. Às vezes umas atrocidades assim tão grandes que os pais chegam a atentar contra a vida dos seus próprios filhos para se vingarem um do outro. Então isso é ainda muito primitivo, é uma atrocidade. E a gente entende que isso não tem como passar sem ter consequências gravíssimas. E aí não é só para mim que vai dificultar aqueles que estão no meu entorno, que vão sofrer junto, não é mesmo? E ainda a gente poderia falar que a angústia, ela por vezes, ela é desencadeada por situações que ainda vão acontecer. É um outro tipo de aflição que a gente precisa considerar. Ela está ali, é um desconforto que provoca crise de ansiedade, algumas vezes porque não conseguimos esquecer alguns fatos do passado que pesam muito na nossa consciência, no nosso presente, às vezes sem nos darmos conta, porque as pessoas que às vezes passam por depressão e essas síndrome do pânico e outras tantas, a gente não consegue entender o que tem, por quê. Então, estão guardadas lá no nosso espírito, na nossa alma, que dizemos que enquanto estamos encarnados é a alma. E aí a gente tem aquele desconforto. E eu quero colocar uma fala da Joana de Ângeles também para completar isso, que o ser humano ele é muito complexo, certo? E nós trazemos por vezes dentro de nós sensações que nós não sabemos explicar, de angústia, de nervosismo, de desconforto. É tanto desconforto interno que ele se exterioriza, ele nos traz doenças. O que a gente pode dizer sobre isso? A Joana de Ângeles nos diz através que do nós, Divaldo, né? Através do Divaldo, que nós temos gravadas lá na nossa consciência as leis de Deus, as leis que o Rafa citou ali. Então, essas leis elas estão gravadas em nós e ela ainda nos diz que nós sabemos exatamente como é que nós precisamos agir para que a gente consiga ser feliz. E é verdade. Se nós temos essas leis dentro de nós, sabemos que precisamos segui-las, é o caminho para sermos felizes. Aí o que ela fala? Que muito erramos, que muito não fizemos como deveria ser, que a gente comete excessos, comete erro, e que isso tudo, esses excessos, essa vivência naquilo que sabemos que é errado, que não é o correto. Então, essas vivências, elas vão começar a cobrar de nós. O nosso eu interior vai começar a cobrar, eu vou me sentir desconfortável, porque eu tenho as leis divinas gravadas em mim e eu estou fazendo errado. E algumas vezes isto vai aparecer como uma perturbação interna ou até doenças. Então, importante a gente lembrar que quando temos muitas aflições, quando temos as doenças que vêm chegando, o desconforto, a angústia, o mal-estar diante da vida, é porque nós estamos no caminho errado. Nós precisamos parar, refletir e mudarmos o nosso caminho. Se estamos indo lá para a esquerda, vamos fazer uma conversão e pegar a direita. Tem alguma coisa errada. Porque vivenciarmos provas, dificuldades, é normal, como o Rafa bem colocou, pela nossa condição, porque estamos nesse planeta. Mauri também colocou. Agora, se a gente não sai disso, tem alguma coisa errada. Deus não criou os seus filhos para que fôssemos perturbados e infelizes. Vamos achar o caminho.
Vamos procurar fazer o melhor possível. E olha, repito a frase: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é o caminho? Os ensinamentos de Jesus, a fé, o perdão, a caridade é o que vai nos trazer a fortaleza para que continuemos de cabeça erguida. E daqui a pouco nós temos que ver as aflições que nós não conseguimos, que nos caem de presente. Daqui a pouco o Rafael fala, né? São 7h35, agradecendo a companhia de vocês aqui. Vamos lá, bom dia. A Marisa, o Jair. Aí tem uma outra Marisa chamada Nakai. Bom dia, Chapecoense, vendo do Japão. Olha, no Japão. Lá o quê? 7h lá? Acho que legal. Sim. Daí tem o Idacir, a Sandra Moraes, a Salétio, Marcos Paz, a Lia, nossa colega, Marisa, Graciele Altina, Jair daí dizendo que está em Alto Cambuim, mandando um abraço, a Lídia, o Ricardo, bom dia a todos, um ótimo final de semana, muito obrigado a vocês que nos acompanham. E a gente tem que fazer um convite hoje especial, né? A Pola, nossa querida amiga Pola, ela é a presidente do Leocádio José Correia, que fica no bairro Refap, e para angariar fundos, porque todo mundo sabe, as casas espíritas vivem de auxílio através de alguma promoção. E essa promoção que a Pola está fazendo é o Arraiá da Fraternidade. Então, ela começa com um pastel a R$10, ela disse que é pastel bem grande, de 17 centímetros por 14 e tal, e que tem frango, carne, queijo, chocolate preto. E você pode comprar através dos telefones e pagar em Pix também, né? Então, daqui a pouco eu dou do Pix, pelos contatos. Tu tem o @Leocádio Correia Chapecó, ou nos telefones 999 40 7576 ou 98825 1975. Aonde que vai ser hoje? Hoje tu pode pegar, sábado, hoje, das 3 da tarde às 7 da noite, o pastel e leva para casa fritar. Ou amanhã tu vai comer ele lá fritinho, bonitinho, na sede da OAB, na rua Santa Paulina 285D, no bairro Refap, das 2 da tarde às 6 da tarde. Então tem pastel arraiá, né? Imagina, vai ter pastel, vai ter pé de moleque, vai ter pipoca, vai ter, eu acho, quentão, vai ter tudo, a fogueira, enfim. A festa é dança, deve ter tudo. O que faz um arraiá, né? Mês de junho, né? E tem um outro convite dela, que ela está fazendo a campanha do Coração Solidário, que no próximo domingo ela vai fazer a entrega. Então, quem quiser ajudar, até sábado que vem, pode entregar cobertores e alimentos não perecíveis na sede do Leocádio, que fica na rua Nelson Catalã, 76D, no bairro Efap. Então, o Pix para compra do pastel ou coisa assim, 21 475 364 000106 é o CNPJ do Leocádio José Correia. Então fica o convite. Tá dado o recado aí, um abração e sucesso e boas vendas e que dê tudo certo, né? Com esse arraiá. Então, dito isso, Rafael, as causas externas que provocam aflições, por exemplo, você uma enxurrada, um raio que pega na tua casa, alguma coisa que você não controla, essas são reflexos das vidas passadas, visto que você não tem o livre-arbítrio, não foi você que provocou, como foi dito até agora, né? Sem dúvida, eu acho que a gente até pode fazer
um link naquilo que a Loine comentou, que essas causas externas, né, onde, na verdade, a gente pode dizer que sejam até mesmo as internas, né, Loine? Essas angústias, essas aflições. Certamente. Né, aquelas coisas que a gente não encontra uma explicação na vida presente. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, né, que a gente sempre fala, né, que nunca é o intuito de que a gente tenha o sofrimento, né, que o nosso objetivo é sempre ser feliz, né? A gente sabe que isso tudo é passageiro, não vai ter dor que dure para sempre. Então, o objetivo é sempre o reaprendizado. Então, se a gente não encontra nessa encarnação atual, ou seja, analisando do berço até, né, onde a gente se encontra hoje na vida presente, a gente não consegue encontrar nenhuma resposta significativa para aquilo que eu estou vivenciando, para aquilo muitas vezes que eu nasci com aquela condição, né? Alguma doença hereditária, algo que eu tenho, né? Às vezes até no meu corpo físico, eu não tenho como explicar aquilo que me aconteceu. Então Deus não faz uma escolha simples, dizer, não, você vai nascer assim, você vai nascer assado. Então é algo que a gente só pode ser respondido, de certa forma, perante a reencarnação. Ou seja, essa situação tem origem numa vida passada. Se nós temos a condição de prova ou até mesmo de uma expiação, de um resgate, aquela vida passada, onde a gente tinha também uma condição de escolha, a gente escolheu uma situação que resultou que a gente escolhesse essa prova. Porque daí a gente tem que entender que a gente não veio com essa condição como um castigo, né? Não é uma imposição. Muitas vezes é uma escolha nossa mesmo, porque sabe que aquela situação, que aquela aflição, que aquela dor talvez que a gente vai fazer com que a gente supere e progrida, evolua, tanto moral, espiritual e até mesmo intelectualmente. Então, a gente tem que entender nesse sentido. Deus não é um Deus punitivo. Ele entende que a gente precisa de condições para se reeducar, para se resolver na situação, talvez daquelas escolhas equivocadas que a gente teve lá atrás. E quando a gente está numa situação dessa, ou às vezes um flagelo, como às vezes que entra que a gente não consegue entender uma explicação, né, lógica, e aí entra também aquelas angústias, essas dores que a gente não sabe de onde que vem, que está gravado nessa nossa essência espiritual, porque o nosso espírito traz tudo aquilo que a gente vivenciou, mesmo de forma inconsciente, que às vezes vai se apresentando na vida atual como forma, e entendendo que Deus não nos coloca fardos maiores que aquilo que a gente não consegue carregar e também resolver. Então a nossa capacidade evolutiva já tem a condição que a gente possa superar aquela aflição que a gente está vindo. Então todo mundo vai superar. E aí que a gente tem que entender que o Espiritismo traz a condição que ninguém é vítima, né? Tudo é resultado de um plantio, né, que foi talvez equivocado lá atrás, ou até mesmo a gente vem naquela condição, a gente tem a condição já de, pelo nosso exemplo, né, trazer uma aflição e a gente supere e ao redor muitos aprendam com aquela condição, né, que é uma situação de prova. Então tudo isso tem um objetivo maior. E não há dor, né, que a gente fala que não vai passar. Não há dor que não tenha o momento certo depois que a gente consiga superar e aprender com aquela condição. Então o objetivo é sempre do aprendizado, da reeducação e do aprimoramento que a gente precisa como espíritos imortais, né? Colocou aí do Raul Teixeira, né, que ele diz assim, no mundo existem injustiças, né? E situações injustas, mas nunca injustiçadas. Perfeito. Você, quando coloca que essas causas, tipo
acidentes ou que não participou. E a pessoa tem que ter fé e resignação para suportar, porque é uma dívida da causa passada. Eu tenho que perguntar para a Loine, o esquecimento do passado daí é benéfico no caso das aflições? A pessoa diz assim, eu estou sofrendo, mas não sei por que eu estou sofrendo. Na verdade, não tem como nós falarmos das aflições se a gente não puxar o passado junto, não é mesmo? Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, tem um título, Retorno à Vida Corporal. E lá nas explicações dos Espíritos, a gente pode até se perguntar em relação a isso. Como é que nós podemos ser responsáveis por resgatarmos faltas que a gente nem se lembra, não é mesmo? Que jura que não é da nossa alçada. Como é que a gente vai aproveitar a experiência adquirida se a gente não lembra de nada? Porque a gente entende que da evolução do espírito nós vamos guardando o aprendizado. Como conciliar isso com a justiça divina, então? Mas olha só, o que os espíritos nos respondem é o seguinte, que a cada nova existência, o homem ele vem com a sua inteligência mais desenvolvida para a Terra, né? Para viver aqui. E aí ele consegue distinguir bem melhor o bem e o mal. E aonde que estaria o mérito se nós nos lembrássemos do passado? Não é mesmo? Quando, a explicação dos espíritos também é assim, que quando nós voltamos lá para a pátria espiritual, toda a nossa vida se desenrola diante de nós. E nós conseguimos perceber onde estão os nossos erros, com quem nós pecamos, quem nós fizemos sofrer. E a gente pede sim, a gente busca vir numa nova existência para reparar, termos provas parecidas ali que nos permita a gente sanar aquilo tudo de errado que porventura tenhamos cometido. Então, que são experiências adequadas ao nosso adiantamento. E Deus nos permite e ainda nos manda o nosso anjo de guarda, que são aqueles espíritos superiores que vão nos ajudar ao longo da trajetória para que tenhamos a força necessária, porque é como diz o Rafa, o objetivo não é ficar penando, o objetivo é aprender. Se o aluno for um bom aluno, ele vai aprender logo de início, sem ficar pegando o exame, a recuperação e etc. e sofrendo. Então, é o nosso anjo de guarda que ele vai estar sempre por perto e é importante a gente manter essa relação bem próxima com esse espírito superior. Aí o que vai acontecer? Ele vai nos dar a intuição do que nós estamos fazendo de errado, para não permitir que erramos novamente. Então, quando vem aquele clique, opa, isso eu não devo fazer, eu estou com o meu anjo ali que está me inspirando e eu preciso ouvir, eu preciso acatar aquilo que ele está me dizendo. E nós precisamos sim suportar as provas com coragem para ascendermos a hierarquia dos espíritos. E ali no Livro dos Espíritos nós temos assim bastante sobre isso, sobre as lembranças da vida passada, como é que a gente pode agora se portar de maneira diferente. É só a gente buscar essa leitura. Mas eu não vou me deter muito, porque essa vai falar das aflições que têm as causas na vida passada, né? E nós aqui estamos priorizando as causas atuais das aflições. Não tem, claro, como deixar, como separar, mas a gente pode priorizar mais, porque ainda nós podemos falar um pouco mais. Eu sei que o Rafa vai falar sobre o bem e o mal sofrer. Isso também tem muito a ver, né? Como é que vai se desenrolar tudo? Se a gente não souber sofrer, não aprende, né, Rafa? E a questão do benefício, né, do esquecimento desse passado, né, daquilo que a gente viveu, é só a gente pensar. Não tem coisa nessa encarnação, ou seja, que a gente fez na atual encarnação e a gente não gostaria de esquecer. A gente não pode nunca ter feito, nem lembrar, né, Rafa? a gente não pode nem lembrar. Então, isso a gente começa a ver do benefício que é o esquecimento. E que se a gente pudesse voltar atrás, faria tão diferente, né? Exatamente. Então, é um benefício para que a gente, como se tivesse assim, dê um reset lá, né? Zere aquela situação e venha numa condição que a gente não lembra. Muitos podem dizer, mas se eu lembrasse eu ia resolver. Tá, mas
e as coisas mais difíceis que eu cometi, né, que às vezes as pessoas estão mais próximas, né, que se eu lembrasse eu ia ter condição às vezes de encarar aquela situação de frente. Então por isso a gente vê do benefício desse esquecimento, né? E é uma chave talvez para a gente entender daquilo que nos está ocorrendo, aquilo que nos está apresentando diante dessas leis que nos direcionam. É só a gente prestar atenção, né? Porque tudo nos acontece com um objetivo, né? Temos as nossas escolhas, mas essas leis às vezes nos direcionam para aquele nosso objetivo maior, né? Talvez daquilo que a gente planejou no plano espiritual. Então, a gente tem que entender que a gente vai vencer isso tudo, né? A dor, muitas vezes, é uma ferramenta, né, da providência divina que nos coloca ali para botar em alerta, né? Se a gente, às vezes, se aquilo não está doendo o suficiente, às vezes a gente não se move, não cria uma ação. E quando a gente tem uma dor que incomoda e de fato faz com que a gente saia daquela situação de inércia, digamos assim, estável, às vezes de conforto, a gente busque a melhora, busque ajuda, busque algo que a gente possa progredir e sair daquele ciclo, porque o objetivo não é a gente ficar passando por dores, né? Ou seja, se a gente tem uma situação muitas vezes que se repete, eu tenho que prestar atenção, o que eu tenho que aprender com isso? Se eu estou escolhendo para esse caminho, mas talvez eu tenha que ir para outro. Então, prestar atenção naquilo que às vezes a gente está Quando o mesmo problema se repete, né? Eu acho que é porque não houve o aprendizado necessário ainda. Olha, o André Luiz diz assim, ó, geralmente o mal é o bem mal interpretado. Eu concordo com você, até que a pessoa não aprenda, ela não vai para frente, né? Então, às vezes o problema repete-se, e o cara erra uma vez, e erra duas, e erra três. Meu Deus do céu, o que está vendo com esse cara? Porque não aprendeu, né? Não conseguiu aprender. E uma das coisas que a gente tem que entender é que às vezes o mal que a gente está, talvez, achando que é um mal, que aquela aflição está nos causando, perante a vida do espírito imortal, é aquilo que a gente precisa. É um benefício que a gente certamente, né? Que a gente tá vivenciando aquela situação difícil, mas é algo que a gente muitas vezes escolheu, é algo que a gente tem que superar. Esse é o objetivo maior. Daqui a pouco, então, tu fala o que a Loine disse aí, do bem e o mal sofrer, mas antes nós queremos pedir licença para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. 7h54, estamos chegando ao final de mais um programa, mas ainda dá tempo para um esclarecimento muito importante, né? A pessoa sofre, tem uma doença, tem alguma coisa.
esse bem sofrer ou mal sofrer, ou as aflições bem sofridas ou mal sofridas interferem na nossa evolução moral, em o que nos ajuda a sofrer bem? Existe uma mensagem, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nas instruções dos Espíritos, que ele fala justamente esse título, né? O bem ou o mal sofrer. Por um lado, a gente pensa assim, bem sofrer não é algo que soa muito bem, mas é quando a gente amplia a nossa visão perante a questão da imortalidade da alma, de espíritos imortais que somos. Deus não nos impõe nada que a gente não precise perante essa questão da evolução, do nosso progresso. Então, essa dificuldade que a gente está passando, se a gente encarar isso, né, que aí a gente pode entender como mal sofrer, com revolta, com desânimo, né, com uma condição que a gente se coloque muitas vezes numa posição de vítima e não consiga aprender com aquela situação, né? Às vezes fique naquela situação de ciclo ali que a dor se repete, que o problema se repete, porque a gente sabe que é uma fala da Joana de Ângeles também, que ela diz o seguinte, que a dor ela é compulsória, ou seja, ela pode acontecer, mas o sofrer é opcional. Então eu posso estar vivendo aquela situação e não sofrer, e encarar aquilo tudo como forma de um objetivo maior. Aí que a gente começa a entender o que seria o bem sofrer. É o encarar aquelas situações difíceis como uma situação em que eu possa aprender com tudo aquilo, que eu possa resolver aquele problema, seguir uma direção diferente e ter a resignação, a humildade de entender que às vezes eu fiz uma escolha que a gente diz, né, que muitas vezes elas são dessa existência presente e eu estou colhendo aquele resultado. Então, se eu encaro aquilo como uma oportunidade, né, porque Deus não coloca os fardos maiores daquilo que a gente não consegue carregar, eu vou com humildade encarar aquilo tudo na certeza, né, com a esperança de que aquilo tem um objetivo maior. Eu vou superar, eu não vou me revoltar com aquela situação e vou resolver. Então tudo tem solução. Por mais difícil que se possa parecer, tudo tem um momento de passar. E tem aquela frase de Kardec também que diz que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, muitas vezes conversamos com aquelas pessoas que são exemplos, histórias de vida maravilhosa, de sofrimento, de perda, de batalha contra doenças, e a pessoa está ali, firme. E às vezes a gente conversa com aqueles que parece que são os mais infelizes do planeta. Porque eu tenho isso, porque me deu aquilo, porque se não bastasse, me aconteceu tal coisa e tal. Se colocar numa posição de vítima, piora bastante, eu penso. E quando a gente encara a vida, parece que flui melhor. E a prece, né, nesses momentos de dificuldade, são talvez a luz, né, que a gente precisa, justamente porque talvez ela não vai nos tirar naquela condição, mas vai nos dar a força necessária para a gente encarar de frente aquelas situações, né, conseguindo sempre aquilo que a gente precisa. Quando a pessoa pensa em causas atuais das aflições, vocês resumiram quase tudo, mas de maneira assim, dá para dizer assim, a escolha foi de cada um. Então foi o livre-arbítrio. E quando você colocou das causas anteriores das aflições, Rafael, também foi porque a pessoa agiu errado. Então, resumidamente, você, através das suas escolhas nessa vida ou na outra, está agora colhendo os frutos. Mas André Luiz, através do Chico, diz: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Olha só. Antes das suas dificuldades
de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá a sua paz. Por maior que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. 7h59, obrigado, Loine. Obrigada também, amigos. Obrigada aos ouvintes. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos, que tenhamos uma ótima semana. Então, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Muito obrigado ao João, muito obrigado ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, da Agropecuária Marcon. Muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um final de semana excelente. Até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM.